Filhos meus, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Nós estamos aqui para concluir aquelas nossas aulinhas sobre o mundo romano, tá? E vamos falar sobre a última fase do mundo romano, que é o Império, tá? Que se estende de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. A criação deste império, ou seja, a centralização de poderes nas mãos de uma única pessoa, foi resultado das necessidades administrativas, tá, que Roma passou a ter a partir do momento que ela passou a controlar uma vastidão territorial. Enquanto Roma governava poucos territórios, tá, o Senado exerceu muito bem a sua função como órgão mais importante do governo, mas o Senado era constituído de 300 senadores, tá, para se chegar a uma decisão, ou seja, nomear um governador, um comandante de legiões, tá, um magistrado, era necessário que pelo menos 2/3 dos senadores estivesse de comum acordo, tá? À medida que Roma passou a controlar uma vastidão territorial, ela viu a necessidade de um governo, digamos assim, mais ágil, tá? É nesse momento que o Senado passa a exercer o que? Um papel mais simbólico, e aparece a figura de quem? A figura do imperador, tá? O poder do imperador, ele era absoluto, ele era divino, uma vez que ele foi elevado à condição de Augusto, que na língua romana significa justamente isso, divino, para se legitimar tantos poderes nas mãos de um único homem, só elevando ele à condição de divindade, tá? E vitalício e hereditário, tá? Durante esse período, o Senado continuou existindo, as assembleias continuaram existindo, mas eles passaram a ter mais funções simbólicas, tá, do que reais. O Império, geralmente, ele é dividido em 3 momentos, tá? O Principado de Otávio, que vai de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, foi Caio Otávio, também conhecido como Otávio Augusto, sobrinho neto do grande general Júlio César, tá? O homem que pôs fim à república e implantou o império e concentrou poderes, tá, nas mãos de um único governante. Mas ele em si nunca usou o título de imperador. Talvez até porque havia uma ala conservadora do Senado que associava muito a palavra imperador à palavra rei, e a palavra rei, tá, era muito associada à palavra tirano, tá? Talvez por um respeito àquela velha elite senatorial, tá? Ele preferiu manter nas aparências a república, mas na prática ele já havia criado o império. Ele não usou o título de imperador, mas ele usou o título de príncipe, que conforme ele era o primeiro cidadão da república, tá? O seu governo marca a transição desta república para o império, de um momento em que o Senado era o principal órgão administrativo de Roma, tá? Para um momento em que esse órgão passa a ser a figura do imperador, tá? Há uma concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa. O Alto Império, que é o apogeu do mundo romano, tá? E o Baixo Império, que já é a sua fase de decadência. Durante o Alto Império, tá? Roma foi administrada por 4 grandes famílias. Quais eram elas? A Júlia Claudiana, a Flávia, a Antonina, a dinastia dos imperadores filósofos, tá? E os Severos, tá? Já no Baixo Império, olha, não é tarefa fácil para um historiador, tá? Ele nomear quantas famílias governaram Roma. É um momento de decadência, é um momento de anarquia militar, é um momento de muitas revoltas nas províncias, tá? Roma passa a sofrer uma pressão muito grande dos povos bárbaros sobre as suas fronteiras, tá? E nesse momento de crise, várias famílias acabaram o quê? Chegando ao topo do poder em Roma. De todas as famílias que governaram Roma nesse período, só uma se destacou, a dinastia Ilíria, tá? Que lá na frente, quando a gente for até falar no Império Bizantino, a gente vai voltar a falar nessa dinastia, tá? No seu apogeu, que se dá justamente durante o reinado da dinastia Antonina, tá? O Império Romano ele se estendia das margens do Eufrates até a Inglaterra.
de Porto Gales até a bacia do Mar Negro, tá? Do Reno e Danúbio até o norte da África. Já no século III da era cristã, o mundo romano entrou em decadência por uma série de fatores. Tá? Brigas entre as mais importantes famílias de Roma pelo poder, desentendimento entre os generais, a crise do escravismo, tá? A partir do momento que Roma para de crescer, para de expandir as suas fronteiras, tá? O número de escravos diminui, até porque a maior parte dos escravos eram prisioneiros de guerra. Isso vai trazer consequências para a economia romana, falta mão de obra escrava, queda na produção agrícola, queda na produção de manufaturas, tá? A pressão que os povos bárbaros exerciam sobre as fronteiras romanas, tudo isso vai acabar levando o quê? A decadência do mundo romano. Antes da gente terminar esse bloquinho aqui, é bom ressaltar uma coisa. É durante a fase do Império que nós vamos ter o nascimento e a difusão do cristianismo, tá? Também é nesse momento aqui que nós teremos as primeiras perseguições aos cristãos. Num primeiro momento, as autoridades romanas não viram com bons olhos aquela nova religião que nasceu lá na Palestina, uma província nerválgica, problemática do mundo romano, tá? Mas também é nesse momento aqui, tá? Durante o Império, que o cristianismo vai acabar triunfando, tá? Sobre as antigas religiões pagãs, as religiões grego-romanas, tá? Mas isso daí já é um outro assunto, tá? Para vocês, um beijo, um abraço, até o nosso próximo encontro. Beijão, moçada!